Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um videocast do Fotos de Pedralva e hoje temos um convidado muito especial. Ele é advogado e vereador aqui da nossa cidade, o Luiz Felipe. Vereador Luiz Felipe, bem-vindo, Luiz Felipe. Obrigado, Bem-vindo. Joel. Obrigado você pelo convite. É uma honra estar com vocês aqui, prestigiando esse momento e podendo compartilhar um pouquinho da nossa história aqui também. Com certeza. E um motivo, né, que eu chamei você a respeito de uma causa que você defende aqui em Pedralva, que é do autismo, né? E como que você entrou nessa? Como que aconteceu isso? Isso aí aconteceu, Joel, em 2019. Chegou um caso no meu escritório, né, eu sou advogado também, e aí chegou um caso no meu escritório que a mãe tinha feito um pedido no INSS para uma criança, ela tinha uma filha autista, e aí levou esse caso para mim. Eu nunca tinha ouvido falar o que era autismo, nada nesse sentido. E aí eu Uhum. tive que entender sobre o assunto para mover uma ação judicial, porque tinha uma negativa do INSS que a gente tinha Sim. que tentar reverter essa situação no judicial. E aí eu fui entender o que que era o autismo. E aí eu vi, nossa, é diferente, era uma coisa em 2019 para mim, eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu Uhum. comecei a entender sobre o assunto para conseguir convencer o juiz, né, da gente ganhar esse processo. Felizmente a gente ganhou mesmo o processo, saímos vitoriosos no processo. E aí eu entendi o que era a causa, e é muito Sim, complexo. E muito. aí depois, passando outros anos, foi, outros clientes chegando no escritório com situações, e o mais curioso do autismo, que o meu escritório hoje deve ter uns 30 clientes, Sim. que mãe, levam lá que a criança é autista. Tem cliente de Paraisópolis, Piranguinho, Itajubá, São José do Alegre, Conceição das Pedras, Na Tércia, Cristina, Maria da Fé, é uma quantidade, assim, um pouquinho de cada município. Sim. E cada criança autista é de uma maneira. Às vezes a gente fala assim, ah, olha, você atende lá a criança autista, às vezes o próprio profissional mesmo da área de educação, eu já trabalhei em criança autista, mas cada criança é de uma maneira, tem suas características, e quando chega no meu escritório, eu quero analisar o laudo, ver as características. Às vezes as crianças Sim. vão mesmo no escritório, eu tento entender, né, a dificuldade que cada um tem, e dali partiu esse interesse. Aí depois que eu entrei na política em 2021, eu vi que através da política eu conseguiria fortalecer essa causa. Eu vi que era uma causa assim que passava um pouco desapercebido pelo poder Uhum. público. E hoje, só de estarmos aqui hoje colocando em pauta num podcast, isso é conscientizar, isso é Sim, incluir, sim. Sim. isso é falar sobre o assunto. Às vezes a gente não consegue resolver muitas coisas, mas a gente está colocando um espaço para colocar esse assunto em pauta, conversar e esclarecer, porque no início o que eu via muito era a população desconhecer esse tema. Sim. E hoje a gente conscientizando, fazendo palestra, isso vai ampliando, né, o conhecimento. É muito importante que as pessoas não têm noção, né? Não Sim, sabe como é, ainda mais que nem você falou, que cada caso é um caso, sim. né? Que precisa entender e tudo. É muito bonito. Agora, em Pedralva, qual que é o amparo assim que uma criança autista tem através da prefeitura, de Um um suporte. suporte? Hoje que a gente tem, né, o que precisa ter mesmo é todos os direitos que é garantido na legislação federal. Em 2012, foi criada a Lei Berenice Piano, que determinou que a criança autista, ela passa a ser pessoa com deficiência. Então, Ah, todos os direitos da pessoa com deficiência, do Estatuto da Pessoa com Deficiência de 2015, passa a ter os mesmos direitos. Então, todo direito que uma criança, uma pessoa com deficiência tem, criança autista também tem. hum, Então, hoje, o que a gente mais tem dificuldade, o que é mais cobrança dos pais, é na sala de aula, um professor de apoio. Por quê? Uhum. A maioria das crianças autistas, ela tem uma dificuldade de se concentrar, ela tem uma dificuldade de manter o controle na sala de aula, uma dificuldade ali na redação, na escrita, de segurar ali o lápis, uma dificuldade de aprender também. Então a gente precisa Sim. desse professor de apoio, que seria um outro auxiliar na sala de aula, né?
acompanhando esse aluno, enquanto o outro professor regente controla o restante da sala dando a aula. Ah, Então tá. a maior luta que Interessante. hoje a gente tem, a cobrança dos pais, isso é a nível nacional mesmo, é que seja disponibilizado o professor de apoio na sala de aula, para que o aluno consiga desenvolver. Sim. Então é isso que a gente vê. O nosso município consegue colocar alguns professores de apoio, em outros municípios também consegue, mas ainda a gente tem uma demanda muito grande. Hoje, o número de crianças autistas aumentaram demais. Então o próprio gestão pública, ela está tendo dificuldade É. de lidar com essa situação, né, que é uma Entendi. situação nova. E atualmente, então já tem esses professores de apoio, mas não em número suficiente. Isso, não em números Ah, tá. suficientes. Então a luta é para Para ampliar isso aí. adequar. Entendi. Uma observação, a lei fala em professor de apoio, que seria aquele profissional mesmo, né, professor. Em muitos municípios ele faz um arranjo ali, coloca um Uhum. estagiário, Ah, coloca tá. um monitor, coloca um profissional ao lado daquela criança. Não que eu Sim, seja contra, eu acho que a partir do momento que coloca um profissional para dar o suporte, já está Já é sendo alguma coisa, interessante. né? sim, Mas o professor de apoio é aquele formado mesmo, que tem as técnicas ali de desenvolvimento da criança. Isso é muito sim. importante para desenvolver. E quando a gente fala em inclusão, cuidar de uma criança com deficiência, uma criança autista, a gente não pode só querer cumprir tabela e cumprir o que a lei determina. Ah, a lei manda fazer isso, vamos colocar um professor de apoio. Ah, a lei manda dar preferência na fila, vamos dar preferência na fila. Não, Uhum. tem que ser algo amplo. A gente tem que fortalecer a inclusão e dar possibilidade para que essas crianças desenvolvam também. Para Sim, que lá na frente a gente vê uma criança autista fazendo uma faculdade, passando num concurso público, né? Constituindo família. É isso que a gente tem que promover. A inclusão ela tem que ser ampla, ela tem que evoluir. E aí, para isso que a gente precisa estar sempre tendo espaço para a gente estar tratando sobre esse com assunto. certeza, divulgando, E Sim. tem graus de comentando. autismo diferentes também, né? Hoje a gente tem, né, o grau leve, o grau intermediário, o grau mais elevado, né? Mas não há distinção na lei. A lei Entendi. hoje garante autista. Se tiver Abrange a Sim, CID lá todos. da deficiência, é autista, independente do grau. E o pessoal subestima muito o autista, né? Sim, Porque eu estava vendo aquele Elon Musk é autista, né? Você sim, sabia? tem sim. É. muitos. E tem gente que descobre o autismo depois de idoso. O Anthony Hopkins, que é do Silêncio dos Inocentes, você sabe quem que é? Não. Não? É um ator famoso, né? Já idoso. Acho que depois dos 70 anos que ele descobriu. Teve o diagnóstico. É, é, Sim, é. Uma, Algumas dificuldades que ele tinha e tal, ele foi atrás e descobriu isso. uma coisa que eu luto muito, sempre nas minhas palestras, quando eu tenho a oportunidade de conversar com os pais e também com os profissionais da área que atuam com as crianças, é sobre o diagnóstico precoce. Quanto sim. mais rápido você buscar um diagnóstico do seu filho, levar ele para ver se é diagnosticado ou não, você vê que a criança. Quem vai apontar essa dificuldade, na maioria das vezes, é o profissional da área da educação, o professor na sala de aula, que vê que a criança não tem um Hum, comportamento tão adequado, sim, vê uma dificuldade de aprendizado. E aí ela tem, né, o dever ali de apontar para o pai: olha, seu filho não está acompanhando, seu filho não está um bom comportamento. E hoje os profissionais, de tanto ter esses alunos em sala de aula, eles já têm, né, conseguem identificar algumas características que pode ser de uma criança autista. E aí eles têm que recomendar para o pai procurar um profissional. Só que ainda a gente vê os pais com muito preconceito de sim. reconhecer. Eu acho que nenhum pai quer reconhecer uma deficiência, uma doença, É uma difícil, né? dificuldade no filho. Machuca, né? Machuca. E aí, quanto mais eles demoram, às vezes, para fechar um diagnóstico, procurar um diagnóstico, a gente fala de diagnóstico precoce, menos direito é garantido aos seus filhos. Porque quando você tem um Ah, diagnóstico, você está lá com uma CID da deficiência na mão, você já tem o direito a um professor de apoio na sala de aula, você já tem sim. o direito de uma fila preferencial, você já tem o direito de cobrar da saúde um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, os profissionais que precisam, um psicólogo para tratar do seu filho. Enquanto você não tem um diagnóstico, o seu Uhum, filho é tratado como uma criança que tem dificuldade, mas ainda você não tem um laudo. Então, o sim, diagnóstico precoce, ele é muito importante. Claro que é feito por profissionais competentes, não é para diagnosticar, né, quem sim. não é. Mas é muito importante e por isso que é bom a gente estar falando o assunto.
fazendo palestra, porque aí isso aí vai acabando um pouco o preconceito da Com população certeza. e a gente começa a evoluir nessa questão. E uma pergunta assim, por exemplo, a gente tem um filho, eu suspeito que ele possa ter alguma coisa diferente. Quais são os meus passos que eu preciso fazer? O que que você tem que fazer, assim, é procurar um psicólogo. Sim, Você vai procurar o psicólogo, porque esse laudo do diagnóstico do autismo, ele não é fechado assim para apenas um profissional. Vai ser um sim, conjunto de profissionais que vai fazer uma avaliação. Você vai procurar um psicólogo da sua confiança, ele vai fazer uma série de acompanhamento, vai te encaminhar para um psicopedagogo, vai te encaminhar às vezes para um psiquiatra, se for necessário, vai para um neuropsiquiatra, vai encaminhar também se for uma dificuldade na fala, para um fonoaudiólogo, vai ser um conjunto de profissionais, mas sim. ali você já vai se alinhando. Pode ser que lá na frente, depois de passar em todos, eu tenho casos lá no meu escritório que está 2 anos fazendo tratamento que não fechou o diagnóstico. Ah, então de repente demora até fazer Demora, uma avaliação sim. e a evolução da criança também. É porque numa primeira sessão, nenhum profissional vai ser irresponsável ao ponto de bater o olho e falar: "Não, não é autista". Não, é uma sequência de sessões com o psicólogo, uma sequência de às vezes só uma dificuldade, às vezes não é o autismo, é o TDAH, às vezes é outra Ah, deficiência. interessante. Eu vejo casos lá no meu escritório, que está lá comigo, que tem 2 anos que não fechou o diagnóstico, Ah, que ainda o profissional não concluiu ainda o processo. Então, por isso que a gente fala em diagnóstico precoce, que é de buscar o profissional. Sim, E aí vai indo, porque leva tempo para fechar. sim. agora o aumento do número de autistas, no que hoje em dia tem tese sobre isso? Eh, será que tinha muito autista que não era diagnosticado como autista? O que acontece? Joel, nesse trabalho que eu venho fazendo esses últimos anos, principalmente de 2023 para cá, né, eu criei uma lei aqui no município que chama Mês de Conscientização, que é o Abril Azul, que a gente começou Uhum. a fazer palestra criei a lei em 2022, em 2023 a gente começou a fazer essas palestras. E aí eu comecei eh, encontrar mais pessoas que entendiam sobre assuntos, pessoas Sim, que tinham muito mais conhecimento do que eu. E nisso eu fui aprendendo com eles. E hoje o que eu vejo na maioria das pessoas que falam sobre a origem, né, dessa causa, fala que é genético. Boa Ah, parte é genético. E sempre eu tento buscar. Às vezes quando chega algum cliente no escritório, eu tento perguntar: "Alguém na família é? tá. Alguém da família tem ah, algum traço?". Só que o pessoal um pouco mais antigo, eles não eram diagnosticados. Às vezes tinha alguma Ah, dificuldade, mas tocava a vida, né. sim, E agora, isso está maior, mas não quer dizer que é só genético. Um dos maiores fatores que eu vejo hoje pelos estudos da ciência é que é um fator genético. genético. Mas também tem as situações que não tem fator genético, que a família nem para um lado nem para o outro teve, e tem a criança então, autista. então você acha que o que mudou foi o diagnóstico, Foi a questão então, do não. diagnóstico. Ah, Entendi. E uma coisa que seria interessante aqui em Pedralba, não sei assim se é viável, porque o pessoal desenvolve peças de teatro, tudo com leis de incentivo à cultura, Sim, né? Eles podiam até criar alguma coisa com essa temática, né? Seria bem seria interessante. muito É, importante. porque na cultura pop tem filmes sobre isso. Esse daqui, ó. É um filme que é um dos meus preferidos e trata desse assunto. Ele é o Interessante. Código para o Inferno. Ele é de 1998, né, e com o Bruce Willis, né? É um filme policial e esse menininho que aparece aí, ele o governo estava desenvolvendo um código que ia proteger segredos lá do Estado, tal, né? E o, eles fazem um teste e tal. Eu sei que toca o telefone e o menino desvenda o código. E aí o menino vira alvo até por causa disso. Então, mas assim, é muito interessante que mostra nesse filme
habilidades, né? Que a gente Sim. nem Sim. imagina, né? Diferentes. E é isso, até gênios como Elon Musk, né? Com o portador de autismo, né? Então, por isso que eu acho que muita gente deve até perder oportunidades, ou ser subestimado, né? E é verdade que eles têm tem alguns que têm tendência para matemática. O filme do É Rain Man também. sim, mas Esse do código, é o essa Dustin parte de cálculo. Hoffman e o Tom Cruise. É que a gente adora cinema. Sim. E é um filme que fala sobre autismo também. Eu tenho um amigo meu, professor Guilherme Basto. Uhum. Ele já foi pró-reitor na Unifei, é professor lá, eu acho que na área de engenharia. E ele é palestrante também junto comigo. Ele tem, se eu não me engano, as duas. O casal de filho dele é diagnosticado. E tem a Nina, que é diagnosticada nível 2 não verbal. Uhum. Mas eu digo assim, para mim ele é um gênio. É. E ele foi diagnosticado com autismo. E ele é um gênio. Só de dizer que está na Unifei, pró-reitor, professor. Sim, E ele foi sim. diagnosticado agora adulto. Porque ele começou a buscar informações Sim. e por que da filha dele ser. E aí ele viu, eu sou. Ah, que Ele, se eu interessante. mandar um áudio para ele agora, ele não responde áudio. Ele não consegue falar por áudio. Não sei se agora ele melhorou, mas há Sim. uns 2 anos atrás que eu conversava com ele não falava por áudio. Ele não Ah, conseguia falar em público. Aí ele começou agora a fazer palestra, ele está desenvolvendo. Mas eu já vi situações dele, barulho mesmo. O autismo ele tem essa sensibilidade, né? sensibilidade maior. Sim. Então o Guilherme, professor Guilherme Basto, que é um palestrante, ele tem um canal, depois vou compartilhar com vocês, Legal. Autismo e Inovação. Ah, que legal. Ele é muito inteligente sobre o assunto, ele pesquisa em razão da filha dele e pesquisa a fundo mesmo, e ele foi diagnosticado e é uma pessoa que é muito inteligente nessa área de exatas, né, por estar lá na Unif a gente vê isso, e tem essa facilidade mesmo. Eu tenho, agora voltando para as crianças, que lá no meu escritório, eu tenho autista lá no meu escritório, crianças, que tem muita facilidade em matemática, mas em português não presta atenção na sala de aula. É. Aqui tem um filme que chama O Contador. E ele, toda a parte de cálculo, assim, ele faz tudo assim, mental. E ele tem um tipo também de autismo, assim, não Esse que fala teve o muito. 2 agora, que a Isso, gente que teve viu. o 2. E é interessante que a parte comportamental, de lidar com as pessoas, assim, para ele é muito limitado também. Sim. Já é diferente. E não, eles são, em algumas situações, né, vamos falar em sala de aula, em algumas disciplinas, eles são, assim, fora da realidade. Eles são muito inteligentes. Só que em outras, eles nem mantêm a concentração, em alguns casos. Sim. Mas eu conheço, assim, autistas, assim. Tem um juiz que veio em Três Corações dar uma palestra, primeiro juiz autista. Ele é um juiz autista, Que interessante. foi lá dar a palestra. A dificuldade dele é de socializar. Deve ter outra dificuldade. Eu conheço muito autista que tem o problema da seletividade alimentar. Ah, isso eu não conhecia. Sim, é um assunto muito importante. Eu não sabia também. Aí no ano passado, eu consegui trazer uma palestrante para cá, a Michelle, ela trabalha na PAI de Itajubá. E ela é nutricionista. E ela abordou essa questão da seletividade alimentar, que é algo de grande frequência na vida do autista. Tem casos de crianças que chega na escola, só come feijão, não consegue comer esse feijão normal, só come feijão preto. E às vezes a tia da cantina não sabe, acha que a criança está fazendo birra, manha. E não, e tem a seletividade alimentar. E essa Michelle, né, essa nutricionista que veio para nós fazer a palestra, ela falou que a criança, lá onde ela cuidava da criança, a criança não conseguia pôr mexerica, por causa daquele fiapinho. Enquanto tinha aquele fiapinho, ela não aceitava. Aí você tinha que tirar para ela conseguir. Era uma barreira para. Era uma barreira, aquele fiapinho ali. Então, a criança autista tem muita seletividade alimentar. Os pais hoje, assim, não são todos, mas os que têm é muita dificuldade mesmo para conseguir fazer uma alimentação para as crianças. E aí chega na escola, a escola também tem que ter todo esse acerto ali com os pais, porque senão não consegue. Quer dizer, um Eles são meio treinamento, né? metódicos, assim? Em certos comportamentos eles são metódicos, tem que ser exatamente desse jeitinho, Sim. feijão preto, né? A meinha ali Sim, certinho. alguns são.
Uhum. Outros, por isso que eu falo, cada É caso um é caso. um caso. Sim. Mas quando, assim, tem seletividade alimentar, se vocês conversar com algum pai e mãe que tem um filho autista com seletividade alimentar, vai ver a dificuldade que é. Porque Nossa, imagino. é demais, é muita dificuldade mesmo. Não é de um ou outro alimento, é os alimentos normais eles não conseguem. A gente tem na mesa, eles não conseguem. Isso traz muita dificuldade. É difícil. Pedralva tem quantos autistas? Você tem essa estatística? Olha, eu não tenho esse dado exato, mas eu vou falar para vocês uma informação. Hum. Há um ano atrás, a gente criou uma lei na Câmara que criou a carteirinha de identificação para Sim. criança, para pessoa autista aqui. E o cordão para essa identificação. O símbolo é um quebra-cabeça, Isso, o tá? símbolo é um Ah, sim. quebra-cabeça. É. E aí, quando foi adquirido esses cordões, adquiriu um número de 200. E aí eu Ah, fiz essa analogia que a gente poderia ter esse número. Mas eu Sim. nunca tive. foi um palpite, assim. Eu nunca tive esse dado exato, porque aí eu tenho que ir junto com o pessoal que frequenta a PAI, a Uhum. saúde e a municipal. Porque a rede municipal nossa, que eu digo a rede pública, às vezes ela tem muita criança lá, mas não tem diagnóstico. Ah, E aí nem todas as crianças autistas estudam na rede regular, às vezes estudam lá na PAI. Ah, entendi. Então não sei dimensionar para vocês. Mas Uhum. era uma pesquisa interessante da gente É. buscar. Sim, até para ter uma ideia, né? E eu tenho certeza de uma coisa, Joel, se a gente enumerar com laudo 100, deve ter mais 100 que precisa fechar que os diagnóstico. não diagnosticados, Que os né? pais às vezes não procuram, porque a gente tem um número grande assim. E é uma causa partidária, né? Sim. E você tem apoio dos outros vereadores para essa luta? Olha, eu brinco quando eu vou trazer palestrante para cá, que a É. gente tem palestrante de toda ideologia partidária, voto em quem eles quiser. É. Uhum. E eu sempre brinco com ele, assim, para essa causa não tem partido político. Nós estamos Sim. todos juntos. Se vocês precisarem, eu vou aí. Se vocês precisarem de mim, eu tô aí palestrando. Vem aqui me ajudar e tal. Nós, em momento algum, falamos de política. É isso aqui. Olha, eu preciso de um palestrante assim. E é tão interessante, quando eu comecei, eu criei a lei aqui. E a lei Sim. era para a prefeitura fazer, promover. Mas aí eu vi que eu estava passando meio desapercebido. Uhum. Eu peguei e falei um dia à noite, assim, peguei e falei, quer saber? Eu criar a lei, que uma pauta tão importante, a população toda aí desinformada, Sim. nós não vamos fazer abriu azul, um ciclo de palestra aqui, entrei em contato, comecei a seguir o pessoal no Instagram que era da causa. É. Aí encontrei uma amiga minha, que virou amiga, em Itajubá, a Carol, e ela tem a GAI lá, que promove essa questão da criança autista, Uhum. e aí falei com ela, Carol, e aí? Eu tenho uma demanda aqui, quero fazer, o que que você... Eu vou ir palestrar para você. Ela tem duas crianças, Ai, ela que tem dois legal. adolescentes, um eu sei que é diagnosticado autista. Uhum. A menina não tem certeza. E aí ela falou assim, eu levo a doutora Rosana, que era uma psiquiatra infantil renomada para tudo quanto é lado. Quase todos os diagnósticos da região passam na mão dela. Trouxe a doutora Rosana. Aí eu tinha minha amiga Grazi, que é psicóloga também, que atendeu um bom tempo essas demandas aqui, e atende até hoje essas demandas aqui no município. Trouxe também. Aí fiz em parceria com a PAI, essa palestra. Que legal. E agora, todo ano que eu vou fazer, eu só ligo para minhas amigas lá. Olha, eu tenho patrocínio, se eu trouxe um psicólogo, um fonoaudiólogo e um terapeuta ocupacional esse ano, aí no outro ano, ou na próxima palestra, eu tento trazer um profissional que eu não trouxe, de outra especialidade, que para a gente legal. começar a somar. Complementar, né? Isso, complementar informações. Para não Legal. ficar, para mostrar para eles o quanto é importante essas terapias multidisciplinares. Sim. E aí eu ligo pro pessoal que é amigo meu lá, eu preciso de alguém sim, eu preciso de alguém sim. E eles vão só indicando e vem, e todos que vêm aqui sem custo nenhum. Vem na parceria, porque Que gosta da legal causa. isso. Nossa, é porque tão bonito isso, né? Não, é uma muito causa interessante. nobre. E aí quando vem eles vão fazer em outro município, ô Luiz Felipe, você pode vir aqui? Aí quando eu vou em outros municípios, eu vou para palestrar mais na questão, um pouco de conhecimento que a gente tem, mas não entro onde não é meu cenário mesmo. Eu falo mais da legislação, de direitos, né? O que Sim. pode ser Sim. feito, como não pode fazer. Porque se tem um psicólogo, ele vai E abordar o aí é assunto com a área mais. dele. É. Sim. Então a gente faz tudo pela causa. Que E tem legal. muita gente que defende a causa.
Hoje, se eu falar assim, vamos fazer um ciclo de palestra uma semana inteira, a gente vai achar uma semana toda de palestrante aqui. Pessoal que gosta, que vem, luta por isso, é muito bonito mesmo. Nossa, que bonito. É Legal. bom escutar que existe essas Sim, pessoas que fazem a palestra, né, sem custo, pela causa. sim, interessante. Isso é muito bom. E de coração, né? Vai de coração. Você mandou para mim umas fotos, vamos dar uma olhada? Aí você pode comentá-las, tá? Joel, essa é a última palestra que a gente fez aqui em abril desse ano. E ele é um ciclo, né? Que eu tô segurando ali, que é o pessoal da PAI que fez aquela decoração ali. Foi a última palestra que a gente fez, o Abril Azul, agora em 2025. É desse ano também. Legal. Essa palestrante é uma terapeuta ocupacional, Ana Luísa, inteligente, muito inteligente. E, assim, com todo respeito, né, à profissão, mas eu desconhecia o que um terapeuta ocupacional poderia fazer. Uhum. A gente tinha esse negócio de terapia, terapeuta ocupacional, mas eu não sabia. E em todos, a maioria dos laudos que vêm de criança autista, recomenda Sim. fazer a terapia ocupacional. E a Ana Luísa veio, né? Esse ano eu falei, eu preciso de uma terapeuta ocupacional, porque eu nunca trouxe aqui uma terapeuta ocupacional. E eu trouxe ela e ela explicou, a casa estava cheia ali, bastante participação dos profissionais de educação, os professores, e ela explicou e mostrou que é tão simples, são detalhes simples de colocar uma linha no chão, Joel, de colocar Sim. uma linha no chão e fazer a criança andar para já treinar a coordenação, coisa que o pai pode fazer em casa, sabe? Foi coisa tão Coisas simples simples que que ela são a explicou para chave. nós. É interessante que eu faço balé e Aqui no é do balé mesmo tem assunto Isso, no ainda. mesmo tem ano. coisas que você falou para fazer, para treinar, e é bem parecido Sim, isso. E aqui? é ela ainda, é eu com ela na foto, Ah, né? tá. Nesse ano, Ana Luísa. Esse aí é o pessoal do Conselho Tutelar que marcou presença, acho Ah, importante. Conselho Tutelar aqui de Pedralva. Isso, os Tá. conselheiros. Aquela moça que tá do lado a segunda ali de blusa preta, ela é do Conselho Tutelar de Conceição das Pedras. Que Ah, E ela tá. veio legal. prestigiar o evento. Legal. Essa hora é bom união, né? Sim. Ali a Rita, né, que é a diretora da PAI, é a Ana Luísa de novo, e o secretário de Educação, o Luiz, que participou com a gente também. Ah, legal. Legal. Só fazendo uma observação da Ana Luísa, ela fez uma palestra tão bacana aqui, que depois eles me solicitaram os slides que ela apresentou, Ah, tá. para Ah, que depois compartilhar legal. com os profissionais de Sim, educação sim. usando, porque foi tão bacana a palestra dela aqui, É didático, né? didático. Essa foi uma palestra dia 10 de abril na cidade de Conceição das Pedras desse ano, de 2025, que eu fui convidado para palestrar lá. Ali tem, do meu lado está a Natalina, que é uma neuropsicopedagoga. Do outro lado meu ali, ele tem uma escolinha de futebol para criança Down em Itajubá, Ah, com síndrome de Down. com síndrome de Down. Ah, tá. Eu assim, de primeira mão, eu vou convidar ele para ver se a gente consegue Que trazer para uma Ah, palestra vai ser aqui. bem legal. legal. Ele se não me engano, acho que ele trabalha nessa área de engenharia também. Ele criou essa escolinha. E é tão engraçado ele contando a história dele, engraçado e assim, que a gente serve de motivação. Ele, ele descobriu, né, que o filho era Down, né, tinha síndrome de Uhum. Down, e o sonho dele era ter um filho para poder jogar futebol com ele. E aí Ah, a criança nasceu, né, aquele baque, ele conta isso sobre o baque de ter uma criança, né, diagnosticada. E aí só que ele falou, não vou perder meu sonho. Ah, que E aí legal. o menino também dele começou a gostar do futebol. Aí ele criou essa escolinha. que E ele dividiu Se eu não me engano, essa eu vou compartilhar experiência. com vocês, chama T21. O 21 é o cromossomo, né? Sim, T21, que ele faz lá essa escolinha Down lá para criança com síndrome de Down, faz competição, participa, que e ele tá lá. legal. É muito interessante a palestra dele, eu quero convidar ele, ver se ele participa. E aí a gente estive lá em Conceição das Pedras, aí teve ele,
Aquele do outro, no meio ali de camisa cinza, ele é um professor de apoio da rede estadual, ele falou sobre a Ah, tá. dificuldade que é, Uhum. né, todo esse processo, mas que é importante, professor de apoio. Do outro lado também era um representante de um deputado, assessor de deputado estava lá, e aquele mais alto, do lado da moça, que é a vereadora que organizou o evento, ele é diretor de inclusão em Itajubá, lá do Rodrigo Rieira. E aí Uhum. ele Tá. foi lá falar um pouco sobre a inclusão em Itajubá para nós, que é outro patamar, né? Uma cidade bem maior, e ele foi Maior. falar sobre a inclusão. Foi importante que ele compartilhou um pouco de informação de Itajubá, que Itajubá é uma referência pra gente de tamanho, né? E muito próximo da Sim. gente aqui. E é legal o seguinte, né? Vocês são de partidos de ideologias opostas, mas unidos pela mesma causa Sim, aí, né? Sim. ali no mesmo dia a gente palestrando. Isso, ah lá, isso aqui é na PAI em 2000, A Pai de a PAI Pedralva, de né? Pedralva, em 2023. Aquele que está do meu lado ali de blusa marrom, ele é o Guilherme Basso, o professor Guilherme Basso, que eu falei para vocês da Unifei. Uhum. Ele veio dar uma palestra ali na PAI para nós. O restante é todos os profissionais da PAI. E aí ele veio dar uma palestra ali sobre o autismo. Ah, da lei aqui, né? Isso. Lei Berenice Piana. Legal. Essa é a nosso primeiro ciclo de palestra que fizemos aqui em Pedralva. E quem está palestrando é a doutora Rosana, isso foi em 2023, casa cheia também. E a doutora Rosana veio e palestrou para nós aqui. Ali, do meu lado, em 2023 mesmo, no ciclo de palestra, a doutora Rosana do meu lado, a Carol, que eu falei para vocês, a Carol da Inclusão, a Carol Uhum. da GAI. Do lado a Lucimara, que é uma professora de apoio também, mas que é membro da GAI. E a Grazi, que é uma psicóloga aqui do nosso município, que palestrou no dia. Que legal. Isso foi em 2024, nosso segundo ciclo de palestra. E ali está o pessoal da APAI, ali, a direção, os funcionários da APAI ali, junto com a gente. Que sempre eu faço essa palestra em parceria com a APAI. Ah, é É, legal. Esse é o primeiro ano nosso mesmo, que a gente. Primeira palestra nossa, a gente tirou uma foto. Doutora Rosana. Essa em 2024, ano passado. Segundo ciclo de palestra. E ali o professor Guilherme veio de novo, aquele de Uhum. camisa meio azul do meu lado é o professor Guilherme. Do lado dele, de calça preta e blusa branca, é a nutricionista Michele, que eu falei para vocês que trabalha na Verdade. PAI. Do Uhum. meu lado tá a Grazi, de novo psicóloga. Do lado dela, de blusa meio verde, é uma fonoaudióloga que veio lá de Brasópolis palestrar pra gente aqui. Que legal. Do outro lado é a Mariana Bittencourt, filha da Nilda, que tem um programa de rádio em Itajubá. hum. Hum. Itajubá eu não conheço Itajubá a muita gente tá gente. conhecendo É. Ela ainda. é gestora educacional e psicopedagoga também, abordou o assunto. Do outro lado, a Carol e a Rita da PAI também. Isso aí é a foto, né? Vocês podem Ah, ver que tá, toda do vez a casa tá público, né? cheia, né? Sim, É. isso é muito bom de Muito ver. bom. E o pessoal que participa aí são pais de autistas ou tem mais gente que se interessa pela causa e apoia? Professores. Você sabe? Você abordou um assunto interessante, já é o que eu sempre falo nas minhas palestras. O público que participa normalmente é pais e mães, profissional da área de educação e alguém que interessa pela causa. Mas às vezes o pessoal fala assim: ah, Felipe, tava cheio lá de professor, isso é importante, tava cheio de pais e mães. Eu falei: não é esse público. Eu não quero falar só para esse público. A Uhum. Ah, tá. inclusão, ela é ampla. Não ficar na bolha, Ah, né? sim, A Estourar a gente tem bolha. que furar a bolha. É. sim. Não adianta eu falar de inclusão pro pai e pra mãe, Porque eles já estão dentro, é né? necessário. É, É, Mas o pai e a mãe às vezes já tá cansado de saber. Não adianta eu é, falar pro professor que já sabe que ele é. tem que incluir. Não adianta eu falar pro profissional da saúde que trabalha com aquela criança que ele tem que incluir. A sociedade de uma maneira geral. sim. É a mesma coisa de eu chegar para um cadeirante e falar para ele que tem direito a uma rampa na calçada, né, para entrar ali É. no meio-fio de acessibilidade. Ele sabe desse direito. Uhum. Quem tem que saber dessa rampa é nós, né, que vamos construir. É a A sociedade, o sociedade de uma maneira comércio, Sociedade. né? geral. É. Então eu sempre falo, Para a oferecer, gente tem que né? falar sobre esse assunto, a gente tem que expandir, tem que chegar, porque
a inclusão ela é ampla, ela é complexa. E aonde eu falo, Joel, também na sala de aula. Às vezes o pessoal quer só cumprir tabela. Ah, vamos incluir. A lei Berenice Piano fala da inclusão, Uhum. a mãe pediu, a lei fala que a criança autista tem direito a estar no ensino regular, né? Sim. Na escola, né? Normal ali, no ensino normal. Tá bom, a gente vai incluir, vamos colocar aquela criança. Mas se a escola não consegue dar um professor de apoio, dar um suporte para aquela criança, e se na área externa, o poder público, a área da saúde, não consegue disponibilizar todos os profissionais para cuidar daquela criança, a inclusão não vai funcionar, que a criança não vai desenvolver, ela vai ser uma criança agressiva, e Sim. muitas vezes ela não vai ter o desenvolvimento ali na sala. E coloca em risco os outros alunos. Ah, Imagina só um Sim. pai de uma criança que não é diagnosticado com autista, sabe que na sala dele tem uma criança autista, ele já fica um pouco preocupado. Não é Sim. preconceito, mas preocupado. Porque não sabe como é que é. Como é que é o comportamento? Então, por isso que aquele pai tem que saber o que é uma criança autista, e de outro lado, a gente tem que fazer a inclusão acontecer realmente. A gente precisa dar o suporte na sala de aula, a família tem que ser parceira da escola, e Sim, de outro lado, o poder público tem que dar os profissionais necessários para o cuidado dessas crianças. com certeza. Porque não adianta nada falar de inclusão. O professor vai lá, escreve bonitinho, ensina a criança. Mas o médico prescreve terapeuta ocupacional. A criança nunca frequentou uma sessão. Fonoaudiólogo, às vezes para facilitar aqui, nunca frequentou uma sessão. Psicólogo, não tem acompanhamento. Psicopedagogo, não tem acompanhamento. Vai por água abaixo tudo que o professor está fazendo na sala de Sim, aula. E aí, às vezes, a gente está colocando em risco outra criança ali. Então, por isso que eu é. falo, a inclusão, ela tem que ser eficiente e ela é complexa. sim, E todos nós precisamos. Então, fazer palestra só para pai e mãe para professor, ela não está sendo eficiente. A gente precisa que o povo participe. Mas, mas assim, pelas fotos vocês viram, a gente sempre está com a casa cheia, isso isso é me muito deixa muito legal. feliz de saber que o pessoal Sim. está lá. Às vezes a gente faz uma palestra assim, e no final, um pai e mãe sai chorando de lá. Ai, Comovido às vezes de ouvir um depoimento pessoal de sim, uma mãe, de um pai, de saber que tem mais outras pessoas na sim. mesma luta. Isso é muito importante, porque às vezes, como é uma coisa que às vezes acontece dentro de casa, aí você fica com vergonha, você acha Ah, que é só com você. E nesses eventos você tem essa parte Sim, de se identificar e que você não está sozinho nessa. Isso sim. é muito aí importante. essa caneca é temática Isso, eu do. faço todos os anos, É. Joel, assim, Ah, que legal. principalmente para os palestrantes, e a gente dá como uma Uma homenagem, gratidão, né? isso, para eles. E aí cada ano a gente faz uma. Bacana. Ai, muito legal. Essa foi junto com o Guilherme lá mesmo, na PAI, né, em Uhum, 2023. Isso é a PAI, um mural que a PAI fez, né, um cartaz, 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. legal. Essa, eu não só faço no Abril Azul, Hum. mas eu também iniciei em 2023 e 24, né, nos 2 anos, a PAI tem a semana, acho que é a Semana Internacional da Deficiência Intelectual e Múltipla, que é Ah, comemorado. Uhum, E no mês de agosto. E aí cabe a entidade, a PAI, promover ali, né, sim. palestra, eventos para as crianças, né, e tudo. E aí eu não faço só o Abril Azul, né, em parceria com a PAI começamos fazendo essa semana da deficiência intelectual e múltipla, que é comemorada em agosto, e aí a PAI promove os eventos que tem que promover, e em parceria com a PAI, eu falei, ó, vamos fazer uma palestra? E aí eu Uhum, trouxe o Guilherme em 2023, ele fez uma palestra muito bacana, a gente faz lá na PAI, e aí eu uhum, tento abordar não só a temática do autismo, como eu já faço o Abril Azul, sim. eu tento abordar outras deficiências de uma maneira mais ampla. E aí no ano de 2024, foi aquela foto que estava lá, a gente fez essa aqui. ano passado, em agosto, nós fizemos, essa foto ficou tão bonita, nós ali do lado das crianças da PAI. É, ficou muito especial. Eles fizeram uma apresentação antes para nós, e depois a gente teve duas palestrantes, que foi a Gilmara, que está abaixada lá de azul, ela é de Maria da Fé, ela Uhum, tem duas crianças autistas, e ela veio aqui, né, palestrar também. E a Mari, né, a Mariana, também deu uma palestra para nós aqui, também é psicopedagoga,
nessa semana, né, da pessoa intelectual, com deficiência intelectual e múltipla para a PAI. Foi muito interessante. E aí as crianças da PAI também fez uma apresentação no início, Uhum. dançou, tal, uma música lá, foi muito interessante. Que legal. E aqui? Essa é em 2024 mesmo, segundo ciclo de palestra, junto com os conselheiros tutelar. Eles marcando Esse presença também. rapaz de amarelo, acho que eu conheci ele da igreja, Isso, é o talvez. João Kendi. Na época, hoje não, hoje ele é monitor. Mas Tá. na época ele era conselheiro tutelar, aí o pessoal do conselho Ah, participava, porque eles têm bastante demanda, né? Nesse sim. sentido. Esse é o primeiro ano também, nosso, de palestra, a doutora Rosana palestrando. Eu palestrando também no primeiro ano. Esse é o segundo ano nosso de palestra também. Ali tem a Carol e do meu lado, de cabelo preto, é a Rita, secretária de Promoção Social de São José do Alegre. Que legal. Então ela é sempre parceira nossa, vem aqui também. Uhum. Eu acredito que ela tem algum familiar que é diagnosticado também, então ela entende bastante da causa e é uma parceira, sempre está aqui junto com a gente e promove lá também. Sempre quando ela vai, eu vou lá participar. Quando ela faz, né, lá em São José do Alegre, eu também vou. Legal. O bacana é que a pessoa que tem que encontra essa dificuldade, ela não se preocupa só em resolver o dela, né? Ela abraça a causa, né? Sim, ela começa a correr atrás, né? É. E ajuda os outros. Esse é o primeiro ano nosso mesmo, foi uma foto que foi feita ali entre nós, que a gente compartilhou depois na rede social. E pode olhar que a casa está cheia, né? A gente faz no Sim. salão da Câmara Municipal e é interessante. E essa aqui é a que você mandou, a última que você me Isso, mandou, eu essa é em não vi. Cristina, foi ano passado, em julho ou junho do ano passado. Eu fui convidado lá para dar uma palestra em Cristina. E é até interessante essa palestra em Cristina, porque me convidaram, a Sandra é vereadora lá em Cristina, e ela Uhum. criou a Semana Municipal da Conscientização sobre o Autismo. E ela falou para mim assim, ó, vai ter o palestrante 1, o palestrante 2 e a sua palestra depois. Foi uma semana de palestra. Eu peguei e falei, tudo bem. O palestrante hoje começava às 7 horas, o outro começava às 8. Eu falei, então vou chegar depois das 8, né? Eu devo Uhum. ficar umas 8h30. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu vou lá assistir o meu palestrante e me aprender também, né? Sim. Não é só chegar e palestrar, eu quero ouvir, Nossa, é muito legal. aprender. Isso é Aí muito eu peguei e legal. falei, vou mais cedo, conheci como é que tá a rodovia aqui pra cima lá de Cristina e fui. Quando eu veio estacionando o carro na praça, bem assim, com paciência e tal. Sim. Não é que eu cheguei, não sei se vocês conhecem lá a Câmara Municipal de Cristina, é bem no centro ali, ela é em 2 Na andares. É onde praça era Na o ali, né? praça. cinema? Eu acho que é. É Ela é o em 2 cinema, o andares, baile. tudo de Tem o cinema e madeira, o assim. baile. Ou é cinema ou é o baile lá. Aí na hora que eu tava subindo, cheguei na escada, assim, todo o público cheio, que ela faz uma parceria no qual a prefeitura fortalece a presença dos servidores dessa Uhum. área. Aí na hora que eu cheguei, ela gritou pra mim, Luiz, até que enfim você chegou? Aí eu olhei e falei, minha palestra começa às 8h30, eu tô chegando antes das 8. Eu falei, por que, Sandra? Aí ela pegou e falou assim, os dois palestrantes cancelou. E Ai, agora, nossa, que legal isso. ela falou, os dois palestrantes cancelou, você quer, eu vou precisar de você vai dar conta a noite inteira aqui. Eu falei, Olha, tudo bem, eu falei, só deixa eu tomar uma água aqui, que eu vim pra assistir, né? sim. E era antes das 8, assim, umas 7h30 por aí. E aí eu peguei e falei, tudo bem, vambora. Vamos fazer, né, o que deve ser feito. E aí eu comecei, acho que umas 7h30, eu fui até 9h30, acho que foram mais de 2 horas falando com eles. E foi tão gostoso ali, porque a minha palestra, por ser na área mais jurídica, Sim. o pessoal intervém muito perguntando, Aí tem interrompe, muita dúvida, Muita tem né? muita dúvida. dúvida. Aí você para no final, é muita dúvida de pais, de mães. Eu posso, eu tenho direito, eu não tenho direito, o que que eu posso fazer? Então foi muito interessante esse dia lá em Cristina. Nossa, rendeu então, né? Sim, Porque que legal, né? Que as pessoas. E o interessante é que você também fica acessível a essas uhum. pessoas, né? Isso é tão importante. Isso é muito interessante. Agora, você comentou também sobre um outro assunto, né? Que são as emendas Ah, sim. impositivas. E acho que também ajuda nessa causa também, né? Seria Tem interessante, bom que você abordou o assunto. Vou até falar das emendas sim. impositivas, mas só dar um passo atrás, já para Hum, explicar. tá.
Eu sempre falo dessa causa autista, o pessoal cria lei lá no Congresso, lá em cima, lá em Brasília. Ah, criança autista tem direito a professor de apoio. Criança autista tem direito a medicamento. Criança autista tem direito a terapia. Tudo bem, joga aqui um monte de lei. Direito à preferência, direito não sei o quê. Mas ninguém vai lá e coloca dentro do orçamento quem vai pagar essa conta. Aí você chega e Entendi. bate lá na prefeitura. Eu tô dando um exemplo para vocês. Vocês podem pegar esses municípios pequenos aqui da região. Pergunta quando eles contrataram um terapeuta ocupacional. Raramente vocês vão encontrar um profissional desse prestando serviço na prefeitura, porque não tinha essa demanda e agora que está existindo. Uhum. E aí a lei fala que a criança autista tem direito a essas terapias, o poder público tem que fornecer. Só que aí eles criam a lei lá em cima e não coloca dentro do orçamento. Política pública, para funcionar e para ser eficiente, tem que mexer no orçamento. Se você não coloca dentro do orçamento, quem vai pagar essa conta? Porque o orçamento é feito de maneira planejada. Quando você, né, elabora um orçamento, você já tem as despesas ali para ser feita. Se ninguém fala para onde vai vir esse dinheiro e da onde vai vir esse dinheiro, fica difícil você entregar o serviço público. Sim. E aí o que acontece? Os pais pegam a lei, né, procuram o advogado orienta, põe a lei embaixo do braço e fala: meu filho tem direito a professor de apoio. Meu filho tem direito a um fonoaudiólogo. Eu vou dar um exemplo na questão da educação. Tem direito a um professor de apoio. Mas em nenhum momento o setor da educação se planejou ou veio um recurso a mais para contratar esses professores de apoio. Entendi. E aí você já tem uma demanda, da onde que vai pegar o dinheiro? Hoje, para você colocar um terapeuta ocupacional, você vai ter que tirar um dinheiro de um remédio, você vai ter que tirar o dinheiro de outro lugar para pagar esse profissional. Sim. Então, a grande crítica minha ao sistema, como é feito. Ah, vamos criar lei lá, vamos criar lei garantindo direito. Tá bom, garante. Aí fica de um lado a lei garante, uma lei federal garantindo direito, mas o poder público não consegue entregar, porque não há uma previsão dentro do orçamento para isso. Mas nada impede que o gestor público também se organize e tire uma parte do orçamento determinado para isso. Só que ele já trabalha com orçamento assim, né? Muito justo. Sim. Vão tirar da onde? Uhum. Eu vou dar um exemplo para vocês quando foi o piso da enfermagem. Foi uma luta pelo piso da enfermagem. Mas enquanto a União não assumiu o protagonismo de mandar um complemento para o município, os municípios não pagavam o piso. Ele Ele falou assim, atrasa as contas. ele falou assim, eu vou pagar até onde eu dou conta. Sim. Enquanto a União não levantar a mão e falar assim, vou passar o complemento, eu não pago. E foi assim. Se eu não me engano, também foi assim naquele da Agente Comunitário de Saúde, que fez o piso para 2 salários mínimos, os municípios travou, entrou numa queda de braço, falou, enquanto não viu o recurso, vocês não falaram para mim de onde que vem os repasses. Porque esses municípios pequenos, só para vocês terem uma noção maior, os nossos municípios pequenos, aqui o exemplo Pedralva, 98% da receita que a gente movimenta é de transferência do Estado e do governo federal. A arrecadação nossa é muito pouca. Então a gente não sobrevive com o nosso orçamento próprio aqui de PTU, de imposto. A gente vive dos dinheiros que vem. Entendi. Então já vem, meio a gente já faz a conta. Aí vocês criam mais despesa para nós, da onde que a gente vai tirar? Então é isso que eu falo. Quando não entrar no orçamento, fica difícil de falar em políticas públicas eficientes. Essa semana passada, eu vi na rede social um projeto de um deputado. Eu só vi na rede social ele fazendo uma emenda à Constituição, colocando que é um projeto ainda, né? Que parte do dinheiro do Fundeb, parte do recurso que tem que ser gasto com a educação, uma fatia desse percentual, não sei se é 5%, não sei quanto, desse percentual tem que ser investido na área do autista. Aí eu falei, agora sim. Agora vocês estão fazendo da maneira correta. Porque vocês estão indo lá em cima. Onde vai vir o orçamento, eles vão colocar a causa autista dentro do orçamento. Outra coisa que eu vi na semana, há uns 15 dias atrás ou mais, nutricionista agora colocou a terapia, o nutricionismo, né? O profissional nutricionista e as terapias, né, nutricionista dentro do SUS, dentro do rol do SUS. Então agora vai estar dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Tem muito medicamento que autista utiliza, que eu, se não me engano, vou usar um exemplo aqui, que é a Ritalina.
ela não está dentro do rol dos medicamentos do SUS. Não que ela é ilegal, mas ela não vem dentro ali da tabelinha que o SUS manda. E Ah, aí, você tem que comprar particular. Entendi. Aí não adianta você querer garantir direito para criança autista ou para qualquer outra deficiência, se você não coloca dentro do orçamento aonde tem que ser colocado. Igual o nutricionista colocou dentro do SUS, agora o SUS vai ter que fornecer isso aí. Sim, Essa emenda, se o deputado conseguir aprovar lá no Congresso, colocando dentro do orçamento, né, da União, que passa para a educação, parte do dinheiro do Fundeb vai ser destinado para professor de apoio. Aí a gente começa a caminhar. Porque é complicado. Você chegar perto do poder público, mas da onde que eles vão tirar? Eles já estão passando apertado aqui para pagar as contas. sim. E aí o pai não quer saber. O pai contrata um advogado, põe a lei embaixo do braço e eu quero o direito do meu filho. Aí a gente fica um impasse. Para qual lado a gente vai? E a lei, quando foi criada, não falou assim: o filho, a criança autista vai ter direito a um professor de apoio só se a prefeitura tiver dinheiro na caixa. Nunca condicionou É, isso. não Só tem. falou: a criança autista tem direito a professor de apoio. Então, eu tenho essa visão de uma maneira mais eficiente, para as coisas funcionar, para não ficar essa queda de Sim. braço, para as coisas ir para frente. E é aonde que eu venho das emendas impositivas. Eu dei esse passo atrás para a gente explicar. entendi. As emendas impositivas, que muita gente conhece por orçamento impositivo, a gente criou aqui na Câmara Municipal, deve fazer uma Uhum. semana, 2 semanas que a gente aprovou em segundo turno, e agora foi criado. Uma inovação, eu acho que é um avanço que a nossa Câmara Municipal fez de criar essas emendas impositivas. E o que que é essa emenda impositiva? É muito semelhante ao que os deputados estaduais têm em federal. Dentro do Uhum. orçamento do governo estadual e dentro do orçamento do governo federal, parte daquele orçamento ele é destinado para que os deputados possam indicar como emenda. Aqueles recursos que vem de deputado que a gente fala, recebi uma emenda parlamentar, recebi outra. Sim. E aí, metade desse valor eles têm que indicar para a saúde e a outra metade pode indicar no que quiser para obras. Nós criamos aqui. Então, uma parte do orçamento 2% do orçamento total do prefeito, Uhum. vai ficar para nós, vereadores, né? 9 vereadores lá na Câmara, que vai dar em torno de uns R$ 100.000 para cada vereador. Aí o vereador, dentro do orçamento do prefeito, ele vai ter lá R$ 100.000 e ele poderá indicar. Aí o vereador pode indicar para um calçamento, o vereador pode indicar qual a finalidade que ele quiser, para compra de algum material esportivo e tal. Uhum. Então a gente criou isso. A partir do ano que vem, os vereadores já vão poder estar indicando suas emendas. E aí você não depende do executivo para isso, né? E isso, aí você Você tem. tem essa Ah, é. liberdade. Aí o legislativo vai ter mais independência. A única coisa Ah, que a gente vai depender do executivo é para ele executar alguma obra, alguma sei, coisa. Mas a sei. gente vai ter essa independência. É muito semelhante aos recursos que vem de deputado. Interessante, porque tudo isso que você está falando já fica direto, em vez de fazer todo um caminho de, Sim, né, vai dando a volta, né? é muito interessante. Vai dar mais autonomia para os vereadores, né? O poder legislativo também de corrigir algumas coisas. E eu acho muito importante isso aí. Por qual motivo? Muitas questões passam desapercebidas pelo prefeito, isso no decorrer dos anos. Às vezes um calçamento que não foi feito, alguma demanda da população de alguma localidade que não tem Sim. tanta proximidade. Ou ele também não concordar com alguma coisa, né? Isso. E tem muita demanda para um prefeito resolver. Sim. Através dessas emendas impositivas, o vereador vai conseguir auxiliar o prefeito. No sentido, às vezes, uma localidade que nunca deu uma atenção, nunca fez um calçamento, nunca fez algum investimento, se o vereador for próximo ali, conhecer aquela demanda ali, ele vai indicar ali para fazer algum cuidado a mais naquela localidade. Então, eu acredito que essas emendas positivas, se todos os vereadores souberem utilizar da maneira correta, vai ser um ganho aqui para o nosso município. Que aí a Uhum. gente consegue atender aonde o prefeito não está atendendo e a gente vai trazer mais benefícios para a comunidade. Eu cito o meu exemplo aqui, com as minhas emendas impositivas. Parte das minhas emendas positivas eu vou indicar para as entidades aqui do nosso município. Eu tenho um compromisso muito Uhum. grande com as entidades, já vim ajudando nos últimos anos e quero Seria a ajudar. PAI, Casa da Lar das Criança. Crianças, Vila Vicentina, Asilo. Eu vou buscar, né, nesse primeiro ano, atender algumas entidades que eu ainda não consegui colocar recurso através de Ah, deputado, tá. que seria o Ah, Lar das Crianças e a Vila Vicentina. O asilo eu consegui colocar um recurso no meu primeiro mandato como vereador. A PAI eu consegui pôr recurso lá também como vereador. legal. A Santa Casa também eu consegui colocar recurso. Então ainda falta essas duas que eu acho que eu preciso
dar uma atenção para eles agora com essas emendas impositivas. Então, a minha emenda positiva seria para isso, para as entidades. Na área da saúde, que é onde a gente bateu na questão do autismo, eu vou dar esse passo à frente aqui. Vou colocar 50%, né, do valor que eu tiver para a saúde, se for 50 mil, se for 60 mil, dentro da pasta da saúde e, né, ver lá com o pessoal da saúde para que esse valor seja utilizado em prol de investimento na área do autismo. Para a contratação de um profissional, eu sei que não é muito dinheiro, né, 50, 60 mil no ano, mas que ajude ali, complementar um valor para a contratação de um Sim. fonoaudiólogo, para a contratação de um terapeuta ocupacional, para investimento nessa área. Então, eu vou dar o primeiro passo, vou colocar dentro do orçamento do Sim. prefeito um valor. E aí a gente começa a ter política pública eficiente, porque o que a gente tem de demanda que me procura no escritório, precisava de um terapeuta ocupacional. E é caro, as sessões de fonoaudiólogo, terapeuta, psicólogo, são semanais. O Sim. custo é caro. A grande maioria dessas pessoas que tem criança autista, às vezes é de baixa renda, que vive ali do benefício assistencial LOAS, Sim. que ganha um salário mínimo. E aí tem que deslocar para outro município. E aí, se a gente conseguir fornecer esse serviço aqui, essas crianças vão se desenvolver e vão se desenvolver na escola. Aí a gente começa a fazer um ciclo positivo de inclusão. Sim. Aí as coisas começam a acontecer. E aí, em outro assunto, questão de orçamento, o que eu acho que a gente tem que fazer política pública eficiente, parte da minha emenda impositiva, eu quero indicar para a causa animal, Ai, que que é um compromisso que legal. eu tenho aqui. Até quem acho que está envolvido nessa causa são as veterinárias aqui, a Sim, a Lara e a Thalita, a Thalita, né? Lara e todo o pessoal que trabalha com ela lá. Que legal. Essa causa animal aqui, né? Cuidar dos nossos pets, é uma situação que a gente sempre, quando vamos conversar com o executivo, com qualquer gestão que for, a gente sempre bate na barreira de orçamento. Sempre bate na barreira do orçamento. Olha, a gente tem interesse, a gente gosta da causa também, mas não sai da reunião, não sai do papel por falta de orçamento. Igual eu expliquei para vocês, o orçamento, o prefeito já tem as suas prioridades, suas metas. E às vezes isso não está dentro da meta, da prioridade que planejou do ano anterior. E Sim. da onde que você vai tirar um dinheiro de última hora para gastar ali? Se ele tira daqui, ali vai ficar sem pagar. Entendi. Então, através dessa emenda impositiva, esse é um compromisso que eu tenho com as meninas lá da veterinária e com a causa animal mesmo, de uma maneira Sim. geral, é indicar a parte da minha emenda impositiva todo ano para a causa animal. Não Legal. sei o quanto vai ser, mas que esse valor seja suficiente para a gente conscientizar, fazer conscientização da população. E o primeiro passo que a gente quer fazer aqui é uma castração, né? Um projeto de castração, todo ano, né? Por mês, vai fazer esse controle, ter essa Sim. frequência, que eu acho que é o primeiro caminho para nós controlarmos esses animais, né, soltos e abandonados na rua. Sim. E aí depois a gente vai fazendo outros investimentos. Mas é um compromisso que eu tenho com as meninas, com a causa animal, e acredito que através da emenda positiva a gente vai conseguir, porque aí eu Vai vou conseguir viabilizar. ajudar o orçamento municipal. Com certeza. Se vocês falam para mim que não tem recurso, agora eu vou colocar o recurso para vocês. Pode ficar tranquilo, que o recurso da minha emenda positiva vai ser para essa causa, e agora vamos fazer política pública eficiente, aquela que chega lá na ponta aonde precisa chegar. Sim, com certeza. Isso é muito importante. E até esse negócio de castração, o interessante é que acaba até você evita de gastar, né, depois com outras soluções para isso, né? Sim. E outra coisa que eu acho que seria importante aqui para Pedralva é alguma coisa que gere renda para as pessoas, que é o problema dos municípios pequenos, as pessoas dependem muito de assistencialismo, né? Sim. Então, às vezes, elas não andam com as próprias pernas, E né? a gente precisa dar esse suporte, que é um suporte, às vezes, muito caro para o poder público, né? Sim. E a gente precisa, né, dar meios para eles. Sim. Até a Artep tem um trabalho legal, né? Sim. Que a mulher lá que é dona de casa, ela começa a desenvolver, né, o artesanato e
Eu ia falar alguma coisa aqui. Tem as meninas do Bordando Minas também, da Também. Eliane, que faz um trabalho nos Sim. bairros, né? E levando a arte Eu para. lembrei que ia falar a respeito. Então, eu acho, pelo menos assim, na minha opinião, que o Pedralba tem um potencial para turismo, né? Sim, muito grande. Até Muito teve grande. uma discussão, né? Eu falei com o Joel, ele não gostou muito, até um atrito que eu tive com ele é isso aí. Numa das reuniões aí do Contour, e eu confrontei isso do acesso ao Pedrão, né? E Sim. ali tem um problema crítico, é um trecho curto que se você colocasse bloquete naquele trecho, ia Resolveria. evitar de toda hora Sim. ter que fazer manutenção e aí tem um problema lá de que ali não é do não é uma área pública, é particular. Mas como é acesso, parece que tem como viabilizar, pelo menos cedendo material, coisas assim, né? E eu acho que um local turístico importante, né? Porque até fizeram a reforma do cruzeiro, mas aí Sim. não tem como visitar, né? Quer dizer, pouca gente, nem todo mundo tem condição, né, de acessar esse local, né? Assim, o turismo, juntamente com a cultura, né, a parte cultural, o turismo é muito importante. É muito importante a gente ter essa valorização dentro do nosso município. Até porque a gente não é qualquer município que faz turismo. Pra você ter o turismo, você tem que ter, Sim, né, os o Tem que ter patrimônios, as as atrações, né, atrações. também. E hoje a gente é beneficiado com isso. Pedralva sim, possui o Pedrão, possui imensas Pedra riquezas aqui, Branca. Pedra Branca. Dá pra gente fazer um trabalho bacana. Só que os nossos principais pontos turísticos, a gente tem que facilitar o acesso, sim, revitalizar aquilo ali. Nós temos lá em cima, lá em cima que eu digo no Pedrão, que é lá aquela estação lá, que a Sim. gente precisava revitalizar aquilo. Aquilo ali pode ser um espaço para as crianças irem conhecer uma história, né? Tipo um sim. museu. Isso é muito importante. E Mas a tá gente num precisa ter a estado valorização. deplorável, né, Tá a Tá? triste estação. lá, tá É, triste. A é. gente passou por lá esses dias, Parece que assim. tem projeto já de revitalizar, tem uma verba para isso, Sim, mas tem um impasse de que está sendo usada por uma uma pessoa de terceira lá. pessoa. Então É. tá nesse impasse, Mas a né? gente precisa sim É, valorizar isso, porque às vezes a gente vê muita gente postando na rede social, municípios vizinhos, municípios de outra região. Nossa, aqui é tão bonito e tal. Eu falo, mas Pedrópolis tem tudo isso. é, Sim, é, E isso movimenta a economia. A sim. partir do momento que você fortalece o turismo, mais pessoas vêm para cá, comércio vende, restaurante vende, Gira tudo engrenagem. gira. é, Gira Agora a engrenagem. gente As perde, e não é qualquer lugar pousadas. que pode fazer turismo, porque a gente precisa ter os locais, as atrações para chamar o Sim, sim, público. sim, sim. E aí você consegue qualificar as pessoas para se tornarem guias, Sim, aí faz uma conscientização também da população para receber bem os turistas, né? isso é importante Então, demais. foi legal que o sindicato, né, aqui rural, a gente participou de um curso deles do Senar, E né? aí eu vi É, sobre e turismo rural, turismo rural, isso, e eu foi bem vi é legal. muito legal. Agora, é difícil viabilizar com essa com essa dificuldade de dificuldade de acesso. acesso. Sim, E aí, até o Contour, não sei se foi isso que influenciou, mas assim, eu rodei, né? Não tô mais, Ah, né? o senhor não participa Não, mais. não, tô fora. Quem fala muito não dá certo, né? Então, falar muito, eu abri o podcast, né? Aí é, Mas a política boa, ela é construída com diálogo, né? eu acho, eu né? acho, trocar ideia, É que eu não tenho muito informação. filtro, sabe? É. É, Mas assim, esse é o. eu sempre falo nas minhas redes sociais lá pro pessoal que me procura. Eu falo, olha, sou advogado, eu fico no meu escritório, tem a correria do dia a dia, eu não tenho disponibilidade de estar em todos os locais aqui da região, né, do Sim, município. E aí eu falo para eles, olha, eu preciso que vocês compartilhem comigo informação para a gente conversar e ver o que precisa ser mudado em Pedralva. Não, eu passo 4 anos achando que as coisas tá É, caminhando certo e não tá. Então eu preciso que vocês me alertem de um lugar que tem que fazer uma manutenção.
Então, eu defendo muito isso, que a política ela tem que ter essa aproximação com a população. Sim. A política boa é feita com o diálogo. Sem o diálogo, a gente não consegue construir nada. A população traz as demandas, né? Sim, Porque até da estação do Pedrão, teve até uma pessoa que me marcou numa publicação tal, mas assim, veio com um diálogo mais agressivo com a prefeitura. Aí eu falei, não é assim, né? Você tem que. Eu falei, olha, eu sim, não vou aceitar aí esse collab aí, porque acho que o caminho não é esse, né? Eu concordo com você, mas eu acho que tem que ser mais um diálogo, não detonando sim. todo mundo, É. né? E até o Joel tem uma coisa bem legal, que ele quer tentar, com esse rapaz que está lá ocupando a estação, de repente oferecer uma solução para o cara, assim, até para evitar coisa Um judicial e atrito, de né? demorar e Sim. atrito, né? E ver uma coisa boa para todo mundo e conscientizar o cara que vai ser bom para o município, né? Reformar aquilo Sim. lá, Não, dar uma utilidade correta, o né? diálogo é muito importante. Falo para vocês, eu acho que há uns 2 anos atrás, nós criamos um projeto de lei na Câmara que chama Auxílio Esportivo, É. que existe até hoje, que foi uma maneira da prefeitura dar uma ajuda de custo para os atletas e equipe esportiva que fosse competir em campeonatos, Ah, em sei. torneios em Sim. outros municípios. Isso é E a prefeitura importante. poderia pagar até R$ 500, Uma título ajuda de custo, anual, né? uma É. Uma ajuda de ajuda de custo. custo. E ali regularizamos a questão do transporte, porque não tinha lei que regularizava essa questão de transporte, permitia o ônibus levar, né, o pessoal para jogar, também já ficou autorizado. Regularizando tudo e a ajuda de custo, que era o principal. E aonde que eu falo que é um dos projetos que eu nunca vou esquecer na minha vida, como político? Porque ele foi construído mediante o diálogo. O autor desse projeto, assim, que tomou mais frente ali, foi eu e o... Teve mais colegas vereadores, mas foi eu e o Matheus Ah, Bustamante. o Cambura. Todo Isso, mundo chama de É Cambura, né? Cambura. que nós construímos esse diálogo com os atletas, nós fizemos 2 ou 3 reuniões na Câmara Municipal com Ah, os que atletas e com as equipes legal. esportivas e falando como que vocês querem fazer o projeto? Hum, O que vocês acham que pode constar? Quanto que vocês acham que pode? Aí a gente colocou tipo uma carência para a pessoa receber isso aí, tinha que estar pelo menos um ano praticando o esporte, porque senão a sim. pessoa É, monta um time hoje, amanhã já quer ganhar dinheiro, sim, É, lógico. para dar preferência para quem já vem. sim. É que a pessoa vai representar o nosso município, Isso. é É. E legal aí pra depois eles caramba. ficavam compromissados em divulgar, prestar conta, tirar Sim. foto da competição que foi e tudo. Uhum. E esse projeto foi tão interessante que a gente a gente montou o projeto, eu e o Matheus, fizemos a reunião, eles pediram para alterar, a gente alterou. Foi tão interessante, foi um do Que projeto mais assim, legal. participativo Uhum. que eu fiz na Câmara, foi através do diálogo. E é um projeto que até hoje ele funciona na prefeitura. Eu nunca vi ninguém reclamando, tipo, da maneira que foi, porque foi feito Uhum. de maneira democrática mesmo. Sei. Todas as modalidades esportivas participou. Então, é o que eu falo, a política boa ela é construída com diálogo. Porque não adianta eu Com ter só a minha certeza. visão, a gente precisa ouvir quem entende do assunto. É, e você também escuta e propõe o melhor, Sim, né? É interessante isso. É legal isso, que é aquilo que eu falei de ser apartidário, de ver o que é bom para a sim. É. população, para o município, né? Eu fiz um outro projeto também, já, que é uma lei, que foi no final do ano passado. Eu até printei ela aqui no celular só para me ler o título dela, Hum, se vocês me permitirem. sim. Mas a história dela também é muito interessante. É a lei. Ela é de 2024, que dispõe sobre a política municipal de acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Política Ah, municipal de acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, né? Aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade ali, a questão da idade, ou, né, anda com a lei a lei é 2053 de 22 de novembro de 2024. Política de acessibilidade. A gente criou isso e ela é uma lei extensa, uhum. que prevê questão de acessibilidade nas calçadas, acessibilidade em prédio público, Uhum. rampa. Interessante demais o projeto. Mas onde eu falo para vocês a parte mais interessante desse projeto. Eu criei ele junto com o sexto ano 2 ou 3, acho que é o sexto ano 2,
sexto ano lá do Arcádio, junto com a professora Giane. Que legal. Que legal. Quer dizer, a criançada já com a essa Giane fez. adolescência, né? Isso, a Já com Giane, essa consciência, né? a Giane fez um projeto com eles lá, a Giane é professora de ciência, né? É. E ela fez um projeto com eles sobre acessibilidade. Acho que andou com eles para a cidade, durante a nossa cidade aqui, para percorrer a cidade. E eu acho que foi notando essa questão da acessibilidade, que Pedralva tem muita dificuldade nisso. Sim, bastante. E aí eles criaram esse projeto, criaram assim essa ideia, e aí ela me chamou. Falou, Felipe, estou com um projeto, mas nós não podemos legislar, nós Uhum. precisamos de você, e nós queríamos fazer essa parceria com você. Eu falei, na hora, estou chegando aí. Aí eu Que fui legal. reunir com o Legal. sexto ano, isso foi no ano passado, no final do ano. Falei, aí eles me debateram comigo, perguntaram como é que fazia a lei, a criançada tudo empolgada Que e tal. legal. Eu falei, vamos fazer isso aqui, né? Vamos fazer, montamos o projeto, aí a justificativa do Uhum. meu projeto de lei é o projeto que iniciou com as crianças. Fizemos o projeto, eles foram na Câmara Municipal, tiramos uma foto junto, o projeto foi aprovado. Hoje existe uma política municipal de acessibilidade, pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, graças aos alunos do sexto ano, lá do Arcade, que a gente fez em parceria. E essa lei é só ela ser assim, executada, porque aí a gente Sim. já está lá no rol de legislação do município e ela só ser cobrada. Muito importante isso. Nossa, que E o que legal. eu achei interessante demais foi o que o Joel disse, o fato daquelas crianças ali com 12, com sexto ano, 12 anos, com 12 anos, 11, de 11 para 12 anos, com essa mentalidade. Sim. Porque uma criança naquela idade queria andar de bicicleta, pular no Quer passeio e tal. brincar. Agora, de pensar a dificuldade. Eles falam, ó, os mercados, às vezes não conseguem chegar, corrimão, colocar corrimão em alguns lugares aqui na cidade. Mas foi Sim. muito interessante. E E é um projeto. muito legal. E o interessante é que veio, as crianças vieram com essa ideia e você estimulou Sim. isso. Porque isso é muito importante, porque eu vejo que às vezes as pessoas aqui têm muitas ideias, mas às vezes a pessoa chega lá, não vai dar certo, e você não. Pegou, levou e puxou, muito legal. Mas o mais importante disso que você falou também é elas aprenderem a buscar a solução pela política, né? Sim. Porque tudo na vida, né, é política. E tem gente que até fala assim, não, é só a política, eu acho uma bobagem isso aí, né? E aí elas, né, foram pelo caminho, Entenderam que essa era é a a solução de ferramenta viabilizar. que eles precisavam. Aí eles tinham várias ideias. Aí eu peguei e falei, ó, isso não, a gente não pode colocar, porque eu tenho que ser dentro da lei, a gente vai amoldar, essa parte eu vou fazer para vocês, que pode ser feito, que não pode ser feito. Uhum. Mas assim, com uma perspectiva, a gente aprovou o projeto no final do ano passado, a criançada muito motivada, e assim, aprovei outros projetos, propus outros projetos, mas são projetos que eu não esqueço, que é esse que com os atletas, a gente ter feito, e esse com as crianças. com as Nossa, crianças. esse é Que muito foi especial. muito. Muito especial esse com A as crianças. consciência, criançada ali de 11, 12 anos, falando de política pública, de inclusão, E a de preocupação acessibilidade, próxima também, né? nossa. que adulto não sabe, porque se os adultos soubessem, Sim. a gente não precisava nem fazer uma política pública de acessibilidade. Sim. Porque respeitava o próximo, deixava uma rampa de acessibilidade, Era por conta colocava o própria, corrimão, né? É. E a gente precisa... Nossa, e foi muito interessante esse projeto com eles. Nossa, é uma coisa assim para você guardar pro resto da vida, Sim. né? Muito legal. E é legal que conscientizando a criança, ela chega no adulto também, né? E elogio também a iniciativa da professora Giane, lá, Também. de ter criado esse Sim. projeto com Sim. eles, ter alimentado essa ideia Muito para eles importante ali, isso. fortalecido. Isso foi muito importante. Nossa, isso é tão legal. E aí, conversando com as crianças lá, eu fui explicar para eles o que era uma lei, se eles sabiam o que era uma lei. E aí eles foram falando, não sabia de muitas leis do município, mas a gente foi conversando, e eu criei um projeto de lei, que tornou lei, em 2021 ou 2022, não lembro o ano certo, que chama Escola Amiga dos Animais. Que é uma maneira da gente levar a ideia de conscientização sobre os animais, cuidados, combate ao maus-trato, para a sala de aula. A gente pega profissionais que entendem, pessoas que gostam de animais, Sim. e a gente leva isso para a sala de aula, principalmente para as escolas
municipais, e a gente faz ali uma palestra, a gente faz uma roda de conversa, e dentro dessa lei é até permitido levar alguns animais para apresentar para as crianças. Que legal. E eu criei essa lei Escola Amiga dos Animais. Ela Uhum. não teve ainda aplicabilidade, ela tá perfeita lá, é só fazer ela acontecer, porque não conseguimos organizar, mas a gente vai fazer acontecer. Pedi o apoio das meninas lá da clínica lá, Thalita, Lara, Ai, que porque legal. eu não tenho conhecimento para isso. Eu Sim. preciso de pessoas que entendam, né, do assunto. E a gente levar, fazer isso. E aí, quando eu estava conversando com as crianças lá no Arcádio, e aí na hora que eu tratei desse projeto, eles ficaram doidos com esse projeto. Criança adora Adora criança. animal. Os olhinhos brilham, É, E né? aí quando é. veio, eles falaram para mim assim: "Você pode trazer esse projeto aqui para o Arcádio?" Porque é uma estadual, eu só faço lei para o âmbito municipal, eu não posso legislar no âmbito estadual, porque aí eu sou deputado. E Sim. aí eu peguei e falei: "Olha, eu acredito que eu tenho que conversar com a direção." E aí até a professora concordou, né, da gente levar isso para eles, e aí depois, em uma oportunidade, se isso for acontecer, eu converso com a diretoria, eu acredito que vão autorizar isso também. Mas é muito importante essa questão, da gente Com conscientizar os certeza. nossos pequenos sobre o cuidado com os animais. É o manejo, né? Sim. A criança às vezes maltrata sem querer, sem saber como lidar, né? Às vezes, É, os pais têm animal, mas não sabem a importância da castração do animal. Às vezes Sim. conscientização, né? a criança chegando em Conscientização. casa comentando, Comentando. já vai Influencia, né? alimentando aquela ideia ali, e isso aí pode acontecer, né? Sim, sim. Até aquele hábito de jogar papelzinho no chão, tem muita criança que Que puxa puxa a orelha dos do pais, pais, né? é. Sim. É, É, é. é por aí mesmo. E aí, você tem mais algum assunto interessante pra gente? Não, já eu era mais isso mesmo. Acho que agradeço aí a oportunidade. Nós que A agradecemos, gente que né? Nossa, agradece. foi Nossa, uma honra maravilhosos receber você projetos, aqui. assim, muito legais. É, Alguns eu conhecia, né? Mas esses, assim, com as crianças, assim, você contando, assim, é encantador. É encantador, é e é incentivador. legal trazer, porque o brasileiro às É, vezes fica muito desacreditado com a sim. política e para ver que tem gente fazendo o trabalho sério, E né? fazendo acontecer. Sim, Sim. sim. Isso é muito Não, quando importante. eu vi que as crianças tomaram essa iniciativa, eu falei na hora, eu estava meio com a agenda meio cheia, eu falei: "Giane, pode esperar que eu tô chegando aí, que é um projeto muito bacana, né, e vamos fazer." E fizemos. Ele não Uhum. está tendo muita aplicabilidade ainda, porque depende um pouco do poder executivo, porque não é Sim, nós que vamos construir rampa, não é nós que colocamos corrimão. Entendi. Mas hoje existe, e falei para as crianças, falei: "Olha, lá na frente, quando vocês estiverem maiores, vocês vão olhar e vão lembrar que vocês têm uma lei feita dentro do nosso município, uma política pública sobre a acessibilidade, sobre inclusão, né? Isso é muito importante. Sim. muito, E que muito. possamos, falei para eles que possamos fazer mais projetos em parceria. Por isso que eu falo, a política boa ela é feita com um diálogo. Eu sozinho não Sim. faço nada, até porque eu não fui eleito só com o meu voto. Você é um representante, Você. você é nosso representante aqui Nós em precisamos Pedralva, né? construir, esse diálogo, ampliar, porque às vezes vocês têm conhecimento de uma causa que eu não tenho conhecimento, e aí passa Sim, desapercebido. E aí a gente começa a trabalhar em conjunto, as coisas começam a evoluir, né, avançar. sim. Isso é muito importante. Mas é isso aí, é um prazer conhecer você pessoalmente, né? Prazer. Prazer é todo Uma E meu. alegria. a gente admira muito o seu trabalho. Muito obrigado por vir aqui. E quem ficou até o fim, muito obrigado também, tá bom? Obrigada. Então é isso aí, Tchau, pessoal. tchau, boa noite. Boa noite.